Hoje nós vamos falar de alguns dispositivos que auxiliam o sistema prisional brasileiro. Eles estão previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Primeiro nós vamos começar falando da detração da pena. O que é a detração da pena? A detração da pena é eu pegar o tempo em que o meu condenado ficou em prisão preventiva e depois, com todas as condições favoráveis a ele, o juiz vai utilizar desse tempo para descontar na pena final. Por exemplo, o réu foi condenado a 5 anos por determinado crime. E ele ficou 1 ano preso em medida provisória, como se fosse ali uma medida protetiva para a sociedade. Então, o juiz, vendo que tudo foi favorável a ele, vai descontar esse 1 ano da pena. Então, ele foi condenado a 5, ficou 1 em medida preventiva, em medida provisória, foi preso 1 ano provisoriamente, vai descontar, vai se abater esse 1 ano então. Quanto ao nexo de causalidade, não há necessidade que haja nexo entre dois crimes para haver uma detração. Né? Ainda tenho até uma súmula 716 do STJ que vai falar um pouco claramente sobre isso. Também vamos falar da remissão da pena, remissão com C cedilha, né? Está prevista no artigo 126 ao 130 da LEP, na Lei de Execução Penal. O que ele vai falar? Ele vai falar do atentamento ali em questão do abatimento da pena. Ele vai falar ali do abatimento da pena por dois motivos. Um, que é por estudo, e o outro que é por trabalho. A cada 1 dia de estudo, né, a cada 12 horas, a cada meio-dia, a cada 12 horas de estudo, o condenado ganha 1 dia de remissão da pena. Ou seja, ele estudou 12 horas, é abatido um dia, né, na contagem da pena dele. E a cada 3 dias de trabalho, é descontado 1 dia na pena dele. Né? Quanto a, por exemplo, o meu apenado, ele está trabalhando, mas por algum motivo de saúde, por algum motivo ocupacional, ele não pôde, ele foi impedido de trabalhar naquele dia, ele vai ser descontado normalmente, ou seja, não vai ter um prejuízo para o apenado. Né? Quando ele comete uma falta grave nessa remissão da pena, a pena dele vai ser aí abatida em 1/3 da remissão, ou seja, ele perde 1/3 daquilo que ele já havia conquistado. E quem decide isso é o juiz da vara de execução penal. Né? Vamos falar um pouco também sobre a permissão de saída. A permissão de saída ela acontece por alguns motivos específicos, como doença grave, falecimento de algum parente próximo, cônjuge, enfim, ascendente ou descendente. Né? E também o apenado tem que estar em regime semiaberto. Né? E é uma duração necessária. O que ele difere da saída temporária? Da saída temporária? A saída temporária ela é 4 vezes ao ano. Né? Dura 7 dias. É na Páscoa, no Dia dos Pais, no Dia das Mães e no Natal. Porém, o apenado tem que estar em regime semiaberto. E ele tem que ter alguns requisitos. Né? Ele tem que ser primário, ele tem que cumprir já 1/6 da pena, ele tem que ter cumprido 1/6 da pena, ele não pode ser reincidente e ele tem que ter um bom comportamento. Quando ele é reincidente, ele tem que cumprir 1/4 da pena. Né? Esses são alguns requisitos. Aquele que sai e não retorna na data prevista, ele perde o direito daí às outras datas na saída. Né? O livramento condicional difere dos dois, por quê? Porque a pena tem que ser superior a 2 anos. Esse é um dos requisitos. Né? Quando é um crime comum, ele tem que ter cumprido, né, 1/3 da pena. Né? Ele tem que ser primário também. Ele tem que ter um bom comportamento, né? Ele tem que ter um bom desempenho nas atribuições que foram atribuídas a ele na prisão. Ele tem que ter trabalhado bem, tem que ter, enfim, cumprido alguns requisitos. E também ele tem que ter aptidão para quando ele sair, né, ali no livramento condicional, ele tenha condições físicas, condições psicológicas para poder trabalhar honestamente e não fazer com que ele volte novamente a roubar, enfim, a fazer aquilo que levou ele a ser preso. Né?
ele tem que reparar o dano que ele causou, né? Salvo quando ele não tem possibilidade mesmo. Quando é um crime hediondo, ele tem que ter cumprido 2/3 da pena. E ele não pode ser reincidente em crime hediondo, né? Quando o crime foi causado dolosamente com violência, a constatação não se repetirá o crime. Ou seja, ele não vai poder, enfim, se usar dessa prerrogativa. O não cumprimento de todos os requisitos que o juiz impôs a ele, quando ele falou, olha, agora você vai sair sim em livramento condicional, o juiz vai revogar e vai recalcular aquele tempo que ele ficou fora, né? Se, por exemplo, o juiz ficou sabendo que ele não está cumprindo os requisitos, obediência, tá? Enfim, o juiz vai trazer ele de volta para a prisão e vai recalcular aquele tempo que ele ficou fora, né? Ou seja, é uma forma de liberdade antecipada, né? É uma forma de liberdade antecipada para crimes superiores a 2 anos, visando que tudo isso, todas essas medidas, eles têm algumas diferenças, né? E eles vêm para quê? Para regular, né, o ordenamento penal, né? Para regular ali, né, a ação penal, para regular e para garantir, né, a segurança pública. Então eles têm que ter um requisito, precisam cumprir esses requisitos, não é assim também, e cabe ao juiz da vara ou juiz da execução penal falar se ele vai ter esse direito ou não no caso concreto.